Agora a gente vai falar de negócios. Pois é, ter nas mãos de um membro da família não significa que seja uma empresa familiar. Tá, o nome é bem parecido. Mas às vezes tem uma pessoa que quer investir mais, a outra quer investir menos, uma é talentosa para uma coisa, a outra para fazer administração, a outra para cuidar mais da parte da imagem. Tem isso também, né? A gente vai conversar agora com o Jairo Melo, que também é sócio do Ciclos de Instituto de Empresas Familiares. Bom dia, Jairo. Obrigada pela presença. Bom dia, família. A gente conversava aqui que o próprio Feito para Você é um programa de família, porque meu marido é repórter e editor, apresentador de vez em quando. A minha irmã tinha um quadro de culinária também. O que é mais bacana? Qual é a grande vantagem de você ter nas mãos uma empresa da sua família? Tem histórias fantásticas, histórias de empresas familiares, em que começa com marido e mulher, começa com pai e filho, ou dois irmãos, e se transforma em grandes negócios de sucesso. Isso é muito bom, você conseguir aliar a sua família e na sua fonte de renda, no sustento da família. Então, nós temos histórias muito bonitas, inclusive, né? Não só aqui no Brasil, na história do desenvolvimento das nações, a gente tem várias histórias de empresas que cresceram dentro do ambiente familiar. O grande desafio que as famílias têm é preservar a harmonia da família e a harmonia dos negócios e daqueles integrantes da família dentro dos negócios. Então, esse é um aspecto interessante. Mas sabendo que família, quando se une em prol de uma causa, seja no sentido da família se harmonizar, crescer e cada qual atingir a sua realização pessoal, ou levar todos esses talentos para dentro de um ambiente empresarial, ambos podem se tornar em histórias de sucesso. A gente tem que imaginar assim, que na hora do trabalho tem que haver a diferenciação. Eu deixo de ser mãe, você deixa de ser o filho para ser ou administrador ou a administradora. Fica mais fácil assim? Exatamente. A gente sempre diz, você tem que saber a hora de colocar o chapéu de integrante da família e colocar o chapéu de integrante da empresa. Então, quais são os assuntos que são da família e quais são os assuntos que são da empresa? Uma dificuldade que se percebe hoje em dia, na história das empresas familiares, é como os parentes vão se tratar dentro da empresa e como eles não levarem aqueles problemas da empresa para o ambiente familiar. Então, essa separação de família e assuntos da família para tratar no final de semana, nos almoços familiares, e os assuntos da família para serem discutidos dentro da empresa, esse é um grande desafio. Sabendo lidar com isso, antecipando algumas discussões, algumas situações que são inerentes a todas as famílias, independentemente da família ser aqui no Brasil, ou ser aqui no Nordeste, ou ser em São Paulo, ou ser em algum país europeu, nos Estados Unidos, mas os problemas são os mesmos. A gente falava agora há pouco, cada ser humano tem uma característica diferente, é um ser único, e o fato de ser integrante de uma família trabalhando dentro da empresa, ou ser de distintas famílias, isso não vai fazer muita diferença. São seres humanos, cada um com seus sonhos, com suas expectativas, com os seus objetivos traçados. No entanto, se você consegue alinhar as perspectivas, dentro das perspectivas de cada um, dos objetivos traçados pelos familiares, e você consegue um grau de comunicação eficiente, essa empresa que tem uma característica familiar, ela tem uma perspectiva de desenvolvimento bastante interessante e robusta, porque já são pessoas que querem o bem uma das outras. Ou seja, eu sou integrante, eu trabalho com meu irmão, eu trabalho com um filho, eu trabalho com um sobrinho. Então, se eu sei que aquele ali, além de um integrante da minha empresa, é um integrante da minha família, e eu quero o bem dele já pelo fato dele ser um parente, então, e eu consigo disciplinar essas relações dentro do ambiente familiar e dentro do ambiente empresarial,
a probabilidade de que essa empresa ela consiga se desenvolver de forma harmônica, de forma eficiente, é muito maior do que aquela empresa que é familiar, mas, no entanto, os integrantes da família sequer discutem os assuntos relacionados à família e relacionados ao negócio propriamente. É quase que uma cooperativa, né? É, exatamente. Porque o lucro vai ficar em torno daqueles membros ali, que naquele momento, como eu falei, deixa de ser a mãe, o pai, o filho, para ser o balconista, para ser o advogado da empresa, enfim. Qual é a maior dificuldade, às vezes, que você recebe quando tem esses casos? Porque você trabalha num ciclo de empresas familiares. Qual é a maior dificuldade, aliás, a mais comum que aparece de vez em quando? É engraçado porque a gente encontra uma frase muito padrão. Quando a gente chega no ambiente das empresas familiares, os integrantes, normalmente o fundador, um dos filhos, um sobrinho, diz: olha, aqui a gente não tem muito problema não, a gente resolve as coisas numa reunião de começo de semana ou de final de semana, mas quando a gente começa a conversar, as queixas são as mesmas, né? É um sobrinho que falta, é o filho que pega o carro da empresa e leva para o final de semana para sair com os amigos, é o restaurante em que um dos integrantes da família leva os amigos e eles almoçam ali e vão embora e a conta fica lá no pendura. Então, as questões são basicamente as mesmas. Quando a gente entende que aquelas pessoas que estão ali dentro daquele ambiente são seres humanos, são pessoas que têm os mesmos anseios, os mesmos problemas, então essa questão ela é facilmente levantada. Ou seja, onde é que dói, né? A gente pergunta, onde é que está doendo aqui? Então, são coisas, às vezes, simples, elementares, né? Meu pai não me vê como um profissional, meu pai me vê como filho dele. Então, ele não me reconhece como um profissional que está aqui exercendo um trabalho. Ou, às vezes, o contrário. Meu pai me cobra como um empregado e eu sou o filho do dono. Então, essas situações são situações simples, na realidade, mas que a gente pode resumir num ponto, que é: os problemas, eles não são tratados, eles não são discutidos. É como se você tivesse com uma dor no corpo e você diz: poxa, essa dor está me incomodando, e você nunca vai ao médico procurar a solução. A partir do momento em que você olha, se percebe, verifica onde está a dor, procura um profissional, ele indica o especialista para aquilo, a dor facilmente ela vai ser resolvida. E eu acho que é até mais fácil as pessoas que estão ao redor ali visualizarem melhor esse problema do que entre eles, né? Sem dúvida. Às vezes ocorre isso. Sem dúvida. O importante é iniciar, é dar o ponto de partida, né? Porque há um medo também. O medo é um sentimento que está muito presente nas pessoas, nas famílias, nas empresas. E uma das formas como ele se apresenta é o medo de tratar sobre essas questões familiares. Ou seja, como é que eu vou discutir isso com meu pai? Sucessão, meu pai vai achar que eu estou querendo que ele morra. Como é que eu vou discutir isso com o meu tio? Ele vai achar que eu estou querendo tomar a cadeira dele. Então, é o medo da morte, é o medo da perda do poder, é o medo da concorrência. É o medo daquela empresa não perpetuar com tanto sucesso quanto ele estava naquela administração. Eu acho que é bem comum. Exatamente, e é contraditório isso, porque você percebe que as empresas que se perpetuam são justamente as empresas que antecipam essa discussão. Ou seja, eu não vou esperar que lá na frente o meu filho fique revoltado porque eu dei um espaço a um outro filho e ele saiu da empresa revoltado. Não, eu vou chamar os meus filhos, vou chamar os que estão na empresa e os que estão fora da empresa para poder discutir, né? Aqui no estado a gente tem situações bem interessantes sobre isso, tem um rico material, até inclusive eu gostaria de trazer ao assunto. Recentemente nós lançamos um e-book, um livro de 5 empresas familiares de sucesso aqui no estado e que ele está disponível aí no nosso site, que é www.ciclosempresasfamiliares.com.br, que são histórias sobre empresas familiares daqui de Alagoas que deram certo. Ok. Muito obrigada, Jairo.